Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Acho que eu vou aproveitar, o louvor está aí. Eu vou cantar juntamente com o louvor. Não, estou brincando, vocês podem ir. Ô, glória a Deus. O pessoal já está querendo correr já. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Rapaz, fizeram uma patente aí muito grande. Fizeram tanta coisa que eu até tremi. O tablet está aqui até saiu da capa. Meu pai do céu. Que emoção. Ai, Deus é bom em todo o tempo, amém? Glória a Deus, que bênção nós estarmos aqui mais uma vez e podermos compartilhar da palavra de Deus. Eu sei que Deus tem algo para acrescentar em nossas vidas, amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode curvar a sua cabeça? Pai, no nome de Jesus, nós somos tão gratos, Senhor, por essa rica oportunidade de podermos sim compartilhar da sua palavra. Te pedimos, Pai, a tua inspiração, pedimos a tua sabedoria, Senhor, para ser transmitido, Pai, não aquilo que queremos, mas o que você quer, Pai, aquilo que você tem, nos dá direção, Senhor, para nós pregarmos, para nós falarmos aquilo que você tem para compartilhar em nosso coração. Eu declaro uma noite poderosa, uma noite abençoada, Senhor, corações sedentos da sua palavra, fome e sede, não de comida, não de bebida, mas da tua palavra e teu Espírito. Oh, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Oh, glória a Deus. Antes de começar, eu só gostaria de dar um recadinho, né? Amanhã, às 20 horas, dia 2, nós estaremos mais uma vez com a edição do Centro de Cura. Amém? Então, você que está passando com algum problema de doença, de enfermidade, você é o nosso convidado. Você vai receber uma boa palavra, vai fortalecer seu coração. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem pessoas que nem no último dia, às vezes, só por ouvir a palavra de Deus, já saem curadas, como tem vários testemunhos. Então, se você conhece alguém ou se você está passando por esse problema, não perde essa oportunidade. Será poderoso. Amém? Glória a Deus, aleluia, porque Deus é um Deus de milagre. Amém? Aleluia. E eu tenho alguns milagrinhos para contar. Oh, glória a Deus. Tem algumas coisas que a gente pode compartilhar com vocês. Amém? Aleluia. Então, amados, eu quero, para começar, eu gostaria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 35. Aparece no telão lá. É outro nível, meu amigo. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Diga outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outro barco o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Em outras palavras, por que sois covardes? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus! Que bênção, amados! Se eu fosse dar um título, né, a essa mensagem, a gente poderia colocar: Como agir ao meio a uma pressão, ou como agir ao meio a um problema. Amém? E a gente observa, amado, no contexto aqui, que Jesus, ele estava pregando a palavra, estava ensinando a palavra, ao ponto de ficar muito tarde, né? Eu acredito que
se fosse, a gente fizer uma encenação, né? Jesus dizendo, rapaz, ó, já está muito tarde, eu não vou ficar aqui pregando para inseto, não vou ficar pregando aqui para sapo, vamos de uma margem para outra. Essa palavra margem é interessante porque quando eu estava lendo essa passagem, quando eu vi essa margem, eu meditei logo aqui na igreja de Uberlândia, Verbo da Vida, um povo cheio da palavra, um povo que vai para o céu, um povo que ama ao Senhor, um povo ousado, um povo intrépido, amém? E eu me lembrei logo dessa palavra que ele diz, passamos para outra margem. Você tem percebido que a igreja em Uberlândia, ela tem mudado de marcha? Ela tem passado para outra margem, ela tem passado para outro nível. Quantos têm percebido isso? Podemos perceber isso, amados? É notório. Amém? E esse rio, ele tá correndo. Se você não tem percebido, né? Não tem percebido esse rio, esse mover, essa margem que a igreja está partindo, a igreja está indo, então precisamos entender, estar sensível à voz do Espírito. Amém? E mergulhar nesse rio que está disponível. Rio esse que vai trazer crescimento para a nossa vida, rio esse que vai trazer um avanço para a nossa vida, rio esse, amado, que vai colocar você em outro nível. Amém? Então, passemos para outra margem. E a Bíblia fala, e eles despedindo a multidão, levaram assim como estava. Agora, veja que interessante, porque o título é Como agir em meio à pressão. Quem já ouviu uma frase que diz assim, que toda ação existe uma reação? Pelo meu amigo, né, de muitos anos, não sei, mas um grande matemático e físico chamado Newton, ele disse, toda ação existe uma reação. A minha pergunta é, como é que você tem reagido mediante um problema? Como você tem reagido mediante uma pressão? Como é que nós estamos agindo? Será que nós estamos fazendo aquela oração? Que oração? A oração do desespero. Senhor, me ajude. Eu acho que essa oração é muito falada, né? Senhor, me ajude, você não está vendo, não? Meu Deus! Essa é a oração do desespero, viu? E a gente sabe, amado, que precisamos ter uma reação. Amém? Se você for tocar no seu olho aí, você vai perceber que a pupila ela vai fechar. Não vai deixar que você toque, porque existe uma reação. E a gente observa aqui que Jesus, amado, quando eles estão passando de uma margem para outra, a gente observa que Jesus estava dormindo. Eita, meu Pai do céu, precisa dormir a meio uma pressão, a meio um problema. Que coisa, hein? Rapaz, a gente pode pensar, mas era Jesus. Mas era Jesus, Filho de Deus. A gente pode pensar dessa forma. Mas você sabe, amado, que quando Jesus estava andando aqui na terra, ele estava 100% homem. A Bíblia fala que ele se despiu da sua glória. Amém? E ele mostra, amado, na prática, como reagir diante da pressão. Mas ele não só mostra, mas ele quer que eu e você ande nessa mesma reação. Amém? E vê, que interessante, porque a Bíblia fala que os discípulos chegam e acordam Jesus. Acorda Jesus. Não sei como é a sua reação quando alguém lhe acorda. Eu mesmo, eu faço de tudo, amado, para não escutar barulho. Né? Fecho a porta, fico no escuro, mas quando eu escuto qualquer barulhinho, ele não sabe, mas às vezes ela acorda mais cedo. Mas quando ela acorda mais cedo, ela liga lá umas ministrações e eu já me acordo. Ela nem percebe, mas eu já me acordo. Porque qualquer sonzinho para mim eu já me acordo.
Tem pessoas que têm reações diferentes, né? Tem pessoas que alguém tocar, aquele susto todinho, cada pessoa tem uma reação, não é assim? É verdade, não sei qual é a sua reação quando alguém lhe acorda. Mas a gente observa, amado, que Jesus estava dormindo e alguém acordou ele. Agora, vê a reação de Jesus. Ei, te acalma, te aquieta. Porque, amado, estava cheio da palavra. Veja que reação. Mas muitas vezes, amado, existem duas reações. A reação natural e a reação espiritual. Quando o problema bate à nossa porta, muitas vezes estamos reagindo de uma forma natural ou uma forma carnal. Por quê? Às vezes, quando o problema bate na nossa porta, estamos murmurando ou falando o que não devemos. Mas Jesus, ele é bem direto. Ei, te aquieta, te acalma. É isso, amado, que Deus, ele nos dá aqui as ferramentas ou as armas para que eu e você tenha a mesma reação que Jesus. A Bíblia diz que as armas nossas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém? Nós temos armas. E as armas, amado, é eu e você que usamos. Amém? Eu me lembrei de um filme, né? Eu já contei isso várias vezes, desde que me acompanha, ele sempre escuta. Eu me lembrei de um filme que estava lá um soldado, estava no meio de uma guerra. E os dois, né, foram para um ponto estratégico e um dos soldados disse, eu vou ficar nesse prédio, de lá eu vou ficar atirando e eliminando os inimigos. Você vai ficar aqui só fazendo a minha cobertura. E esse camarada estava todo armado, com as armas lá, poderosas mesmo. Mas, de repente, vem um inimigo e entra na casa, passa por ele, bem perto da porta, e ele fica só olhando, tremendo o corpo todinho, com medo. E começa a briga lá, né, o soldado com o outro inimigo, e termina o amigo dele morrendo. Morreu por quê? Porque simplesmente tinha uma pessoa protegendo, fazendo a cobertura, tinha as armas, mas não utilizou. Nós, amados, temos as armas em Deus, nós temos as armas poderosas para vencer qualquer situação que venha sobre a nossa vida. Amém? Você tem as armas, não fica olhando o problema consumir ou fazer alguma coisa, ou destruir a sua vida, não, amados. Não faz a oração do desespero, Senhor, me ajude. E o Senhor está dizendo, ei, eu já providenciei toda a ajuda necessária que você precisa. Então a gente observa, amado, várias armas que o Senhor nos dá. Primeiro a Bíblia diz, ei, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Lá em... Deixa eu ler essa parte que é muito interessante. Aleluia. João 16, versículo 33. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. João 16, versículo 33, diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenha paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então, a gente observa a primeira arma, ou a primeira, vamos dizer, capacidade que o Senhor nos dá, é uma paz. Amém? Tende paz. E essa paz, ela só pode vir, amados, se eu e você decidir por Jesus ou decidir pela palavra. Nicodemos simplesmente chega para Jesus e diz, ei, você sabemos que é mestre, mas ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. Jesus dá uma resposta muito rápida para Nicodemos. Importa nascer de novo. E o novo nascimento é a abertura para que eu e você tenha essa paz. Quantos decidiram por Jesus?
Quantos têm essa paz? Amém? Então, nós já temos essa paz. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 22, diz que é um dos frutos do Espírito. Nós temos essa paz. Amém? Então, se eu e você temos essa paz, amado, a nossa reação é simplesmente praticar essa paz que já está dentro de nós. Não é simplesmente, amado, nós deixarmos de dormir quando o problema bater à nossa porta. Não é arrancar os cabelos, não é fazer algumas reações carnais, mas é entender o que nós somos em Cristo. Outra ferramenta, precisamos entender o que nós somos em Cristo. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de ser chamado. Quantos filhos aqui? Ser chamado filho de Deus. Lembra, amado, que o filho ele não vai mendigar algo do pai. Simplesmente o filho ele usufrui aquilo que já está disponível para ele. Amém? Então nós já somos filhos de Deus. Você é o melhor que Deus tem. Você é o melhor que Deus tem. Por quê? Porque você é filho de Deus. No Salmo 8, versículo 4, 5, se eu não me engano, diz que Deus nos fez um pouco menor do que Ele. É por isso que a raiva do diabo, amado, quando olha para nós, ele tem inveja. Ele tem inveja. Porque, amados, hoje eu e você somos filhos de Deus. Assim como Jesus, ele é filho de Deus, nós estamos na mesma categoria. E ser filho de Deus, amado, lhe coloca em uma posição. Amém? Ser filho de Deus lhe coloca em uma posição. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 26, diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Veja que posição, numa posição alta. Isso tem tudo a ver quando o problema bater à sua porta. Por quê? Porque se eu e você estamos em uma posição ou estamos em um lugar alto, isso quer dizer o quê, amado? Quantos aqui já andaram de avião? Não andou de avião? É muitas emoções. Principalmente quando tem lá as turbulências, né? Mas veja que interessante. Uberlândia, ele é maior do que Campina Grande. Moramos 12 anos lá, né? Uma cidade grande também, mas aqui é maior. Eu só vim descobrir porque eu sou motorista de aplicativo, comecei a andar, logo nos primeiros dias eu quase que me perdia. Eu tinha que ligar o GPS voltando para casa. Eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Deixa eu ligar o GPS voltando para casa. Então, Uberlândia é uma cidade muito grande. Mas, amado, se você for de avião e determinado altura, né? Essa cidade que é tão grande, você vai ver ela minúscula, parecendo um bairro ou uma cidade, não é assim? Agora, veja que interessante que a Bíblia fala que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. As regiões celestiais, elas estão embaixo ou estão em cima? Em cima? Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Isso quer dizer o quê, amado? Que o problema, quando bater na sua porta, você não vai ficar ao mesmo nível do problema. Você vai olhar de cima para baixo. Sabendo que o problema, amado, ele é muito menor do que o seu Deus. O seu Deus é bem maior. Não tem problema grande que não tenha solução. Nós temos a palavra. Nós temos um Deus grande. Amém? Aleluia. Então nós precisamos entender o lugar que nós estamos. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos num lugar alto. Não se rebaixa para o problema, não se rebaixa para as mentiras do diabo, não se rebaixa para a doença, não se rebaixa para
para qualquer área que esteja querendo consumir a sua vida. Não se rebaixa, amado. Você está em um lugar alto. Não fica desesperado. Deus está conosco todos os dias. Mesmo você tomando um banho bem tomado, o Espírito Santo não sai dentro de você. Deus não sai dentro de você. Ele está todos os dias. Essa é a garantia da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Oh, aleluia, aleluia. Eu me empolgo demais. Oh, aleluia. Então veja que interessante, ele diz, ei, estas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. Amém? Aleluia. No mundo passais por aflições, em outras versões por problemas. Veja que interessante, porque o problema não passa só A e B. Por isso que muitas pessoas têm até cometido suicídio, porque pensa que o problema só está com ele. Mas problema, amado, passa todo mundo. Deixa eu dar um segredo para você. Jesus passou problema. Jesus passou problema. A Bíblia fala que lá no Getsemane, ele suou até sangue. Esse é o nível mais alto, segundo os estudiosos, de uma pessoa que está passando uma pressão muito grande. Então, ei, Jesus sofreu essa pressão também. Só que Jesus tinha reações. E a primeira reação de Jesus, amado, dentro do contexto que nós estamos lendo aqui também, a gente observa que Jesus ele não ficou aí esperando que alguma coisa acontecesse. Esse é o problema de muitas vezes nós ficarmos, né, de estarmos. Fica esperando alguma coisa acontecer. Lembra da passagem quando Faraó, uma representação do diabo, estava atrás do povo de Israel? Quantos lembram? De um lado o deserto, do outro lado as montanhas e na frente o quê? O mar. O que a instrução que Deus diz para Moisés e o povo? Diga ao meu povo que marche. Eu acho interessante porque essa passagem, amado, essa passagem, Deus dá essa instrução para que o povo marche, o mar não tinha nem sido aberto. Nós, amado, quando andamos em fé, nós iremos dar o passo sem saber o que vai acontecer, sabendo que o nosso Deus, ele vai adiante, sabendo que o Deus, amado, é um Deus de milagre. Aí ele diz, na mesma passagem, diz, ei, Moisés, o que é que tu tem aí? Esse bordão, tu vai fazer alguma coisa com esse bordão. Em outras versões, a vara, né? Você vai fazer alguma coisa, simplesmente toca no mar. E a Bíblia diz que quando ele toca, o mar se abre de um lado para outro. Eu estava pensando nesse bordão ou nessa vara, nessa ferramenta que Moisés usou para abrir o mar vermelho. Eu estava meditando sobre algo que também nós temos. A Bíblia fala que Jesus ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Mas esse nome ele não ficou só para ele. Esse nome ele passa para a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Então você tem autoridade do nome de Jesus. Amém? Essa passagem que nós estávamos lendo, você vê a admiração das pessoas. Que autoridade! Que autoridade! Uma vez eu ouvi o ministro pregando, ele falando, né? Que o diabo, ele sabe, parece que sabe mais a autoridade que nós temos do que nós mesmos. Infelizmente. Porque na hora da pressão, nós esquecemos que nós temos autoridade. Mas quando entendemos, amado, a autoridade que nós temos, a Bíblia diz que todo joelho se dobra. Toda doença vai para os pés. Todas as coisas, amado, vão para os pés, porque o nome de Jesus, ele é a chave. Você sabe que uma chave, ela abre a sua casa, a chave abre a porta do seu carro, a chave tem várias funções. Mas lembra, amado, que a chave espiritual que eu e você tem, o nome de Jesus, ela também abre portas para nós.
Amém? Aleluia. Agora, observa que problema vai bater na porta de todo mundo. A Bíblia fala de o dia mau. Você não está isento. Eu pergunto para você, quantos tem problema aqui? Não precisa responder, não. Quantos já tiveram problema? Agora, a pergunta que agora, se você disser isso, eu vou pedir para você orar por mim. Quantos nunca tiveram problema aqui? Espera aí, se levantar a mão e dizer, ore por mim, porque eu não estou nesse nível, não. Porque todo mundo passa por problema. Todo mundo passa uma situação difícil. Sim ou não? Mas a Bíblia diz, amado, que é uma leve e momentânea tribulação. Não é para você carregar para o resto da sua vida. Passa ano e mais ano e está na mesma coisa. Não. Ó, até a luz apagou. Está vendo? Passa ano e mais ano na mesma situação, na mesma vida, achando que é Deus que está tratando com ela. E não é verdade, amado. A Bíblia fala que Deus é bom. Se nós pedirmos um pão, Ele vai dar uma pedra? Não. Se nós pedirmos um peixe, Ele vai dar uma serpente? Não. Porque isso não faz parte do caráter de Deus. Deus é bom em todo o tempo. É interessante que Ele diz, ó provai e vede que o Senhor é bom. Eu não sei se você tem provado, amado, mas nós temos tudo para provar dessa bondade e desse amor. Qual é a área que você está precisando? Qual é a área que você necessita? Seja financeiro, seja familiar, seja conjugal. Qual é a área, amado? Você pode provar da bondade de Deus. Eu tenho provado dessa bondade. Amém? Aleluia. Eu sempre digo, amado, e não me canso de dizer, meu casamento foi restaurado, meu casamento foi transformado. Quando nós éramos meninos, né, espiritualmente, não pegava as normas, não pegava, né, as instruções da palavra de Deus. Então, a gente era criança, ao ponto de a gente brigar tanto que Ney disse, agora vou pegar as malas. E eu, calma, vou pegar as malas, porque eu não aguento mais não. Eu não aguento mais não, porque o menino era muito bonzinho. Parecia uma cocada de sal, para você ter uma noção. Por outro lado, né, também ela tinha as suas falhas. Mas, amado, quando eu e você se expõe às verdades da palavra de Deus, vai vir maturidade, vai vir crescimento. Amém? E hoje, graças a Deus, nós temos uma família bem estruturada, onde as pessoas olham para nós e veem a gente como referencial. E graças a Deus por isso. Foi a graça e a misericórdia. Pessoas olham para os nossos filhos e dizem, rapaz, que filhos maravilhosos, que filhos obedientes. Foi a graça de Deus. Foi eu e a minha esposa que determinamos a viver essa vida que Deus já tem para nós. Eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, assim diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Plano de paz e não de mal. Para dar o futuro que você deseja. O que é que você deseja no Senhor? Qual é o seu futuro? Depende da sua reação. Depende da sua atitude. Em meio à guerra, amado, nós podemos ficar em paz. Em meio ao problema, nós podemos andar em vitória. As coisas externas não determinam, amado, o nosso futuro. As coisas externas não determinam o que Cristo conquistou para você. O problema que bate à sua porta, amado, não determina o que você é em Cristo.
Aleluia. As coisas externas, ela pode vir, amado, mas se você entender, ela simplesmente vem para uma maturidade, para um crescimento. É como fosse um trampolim. Se você bater no trampolim, pular no trampolim, o que é que vai acontecer? Vai mais alto. Se o problema vir, mas se você pisar nesse problema, lembra que é uma leve e momentânea tribulação. Se você pisa nesse trampolim do problema, você vai para um nível mais alto. Amém? Quantos querem chegar nesse nível mais alto? Diga, eu estou avançando. Aleluia. Então, devemos estar muito atentos a esse crescimento, a esse avanço, amado. A nossa reação vai determinar a nossa maturidade em Cristo. Amém? Aleluia. Veja que interessante. Nesse versículo aqui. Oh, muito obrigado, Pai. Aleluia. Outra ferramenta que o Senhor nos dá é a nossa boca. Amém? A ferramenta que Deus nos dá está abaixo do seu nariz. É a nossa boca. Amém? Porque, amado, quando a Bíblia diz, ei, se alguém disser, tem alguém aqui? Se alguém disser crendo, vai acontecer. A Bíblia fala, amado, Provérbios 18, 20, 21, do fruto da nossa boca comeremos. Amém? Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que é que nós estamos falando? Qual é a nossa reação? Devemos ter esse cuidado, devemos ser vigilantes. Aquilo que sai da nossa boca. E nós somos tentados, muitas vezes, amado, a falar aquilo que não deve. Ou só acontece comigo? Rapaz, só eu mesmo sou pecador. Pode atirar. A primeira pedra, a segunda pedra, pode atirar. Eu sou tentado a isso. Nós somos tentados a isso, a falar o que não devemos. Mas, amado, a nossa fala tem que se alinhar às verdades da palavra de Deus. Amém? E se alinhar, amado, não simplesmente por se alinhar, não. Se alinhar em fé. Se alguém disser a esse monte, se alguém disser a esse problema, se a doença bater à sua porta, se qualquer coisa que venha para tirar a sua paz, tirar a sua alegria, amado, você pode ter uma ação. Nós podemos ter uma ação. Amém? A boca, a nossa boca, ela traz bênção e traz maldição. Então vamos usar, ou vamos utilizar ela da forma correta. A nossa boca, aquilo que sai da nossa boca, ela tem o poder também de criar coisas. Aquilo que não existe, você pode criar coisas. Ah, não existe, Deus cria. Ah, não existe, Deus cria. Ainda não aconteceu, Deus faz acontecer. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Eu me lembrei de uma reação que eu tive, né, dentro de tantas reações, mas essa reação ela ficou muito viva e aqui e acolá nós contamos esse testemunho. E eu vou contar para vocês. Estou com o microfone, posso contar, não posso? Nós temos um filho, na verdade os dois, né? Mas o mais novo, o Alisson, né, que está lá em Campina Grande, o mais velho, na verdade. Ele está lá em Campina Grande, às vezes eu troco o Alisson, o Arthur, isso é coisa de pai, de mãe. Troca os nomes, né? Vai chamar fulano, dizer, aí pronto. Aí diz, não, isso é coisa de pai e de mãe. Aí pronto, eu digo, aí às vezes eu digo que é o mais velho, digo que é o mais novo, mas ele é o mais velho. E ainda quando, acredito que tinha 4, 5 anos,
né, na cidade de Arco Verde. Na época era uma seca terrível, mas hoje não tem mais essa seca, graças a Deus. Era uma seca terrível, que quando chovia, o pessoal colocava aqueles balde, né, ali nas calçadas para que enchesse e utilizasse aquela água. Era para lavar prato, para usar no banheiro. E, de repente, minha sogra, a gente estava na casa da sogra nesse dia, e estava lá o balde, minha sogrinha, juntando a aguinha dela. Oh, meu Deus, a bichinha. Aí, estava lá, juntando aquela água. Mas, amado, nosso filho estava lá na sala, e ela tinha colocado em uma parte da área lá, da casa, e, de repente, colocou aquele balde lá. O balde, ele não encheu todo, ficou só pela metade. Nosso filho estava na sala, como todos nós estávamos lá, conversando e não percebendo quando ele saiu de perto da gente. Simplesmente ele saiu de perto, estava faltando energia e a gente não percebeu. E ele foi lá para a área, de repente ele chega perto do balde, coloca o peito aqui, e eu acho que foi o cão que simplesmente deu um impulso para ele e ele cai de cabeça para baixo. E ele passou um determinado tempo engolindo aquela água. Mas a nossa cunhada, né, ia passando, também morava ali perto da casa da nossa sogra, e simplesmente ela teve uma direção de ir lá na casa da minha sogra. Disse, rapaz, eu estou sentindo desejo, né, em outras palavras. E ela foi lá. Mas quando ela chega, quando abre o portão, vê alguma coisa batendo, era o nosso filho. Estava lá e já fazia um bom tempo. Agora, veja que interessante, que quando ela puxou ele e ela falou para nós, ele estava dentro do balde morrendo afogado. Então, quando ela disse aquilo, estava faltando energia, de repente chegou a energia, e a gente começou a observar ele, porque ele estava sem fôlego, né? Estava ali como tivesse entregando todas as armas. Alguém já viu uma pessoa morrendo? É terrível, terrível. Então, foi a reação do meu filho, quando a gente puxou ele daquele balde. Então, ele estava realmente numa situação complicada. Então, Neide disse, Diel, corre que o menino está morrendo. E eu olhei assim, quando eu vi a reação, a fisionomia dele, eu disse, rapaz, aqui, naturalmente, não tem jeito. Porque eu já tinha visto algumas pessoas morrendo. Aí não tem jeito. Mas nós temos uma pessoa que vai resolver o problema. Em outras palavras, graças a Deus estava toda a família reunida, todo mundo era crente. E uma delas estava também a irmã Leia, né? E eu disse, vamos pegar essa criança, vamos colocar aqui em cima da mesa e Deus vai fazer um milagre. E nisso, quando a gente estava orando, eu estava observando o olhinho dele e ele já estava se despedindo da gente, fechando os olhinhos. Quantos conhecem a irmã Leia? Ficou um bom tempo aqui nessa igreja, e ela disse, espírito de morte, eu repreendo no nome de Jesus. E naquilo que ela disse isso, a criança, quando eu observei, estava com os olhos abertos, a maioria estava com os olhos fechados. Quando eu observei, a criança já tinha fechado os olhos. E quando ela disse isso, espírito de morte, os olhos do menino abriu. Pum! E quando abre, amados, o menino parece que não tinha nada. Ele queria já descer da mesa e queria brincar. Para uma reação de uma pessoa que estava morta, só Deus, amado, é um milagre isso. Então, se alguém perguntar se eu já vi alguém ressuscitar, eu já vi. Meu filho ressuscitou. Agora é interessante porque a Bíblia diz que eu e você iremos fazer obras maiores. A nossa reação, amado, tem que ser diferente. Nós, como filho de Deus, o problema não pode consumir a nossa vida. A minha reação tem que ser a igual de Jesus. Quando ele foi tentado no deserto, está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Você tem a palavra, nós temos a palavra de vida. O que diz a palavra está na nossa boca e no nosso coração. A palavra da fé. Não é a palavra da incredulidade, é a palavra da fé. Nós temos a palavra da fé.
Não deixa o diabo cirandar na sua vida. Mas tem uma reação. Amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Uma vez uma mulher entrou na igreja com problema de coluna totalmente torta, a mulher. E nesse dia nós estávamos dirigindo o culto. Nesse dia foi. E eu disse, a minha reação quando eu vi aquela situação, a senhora não vai sair da mesma forma, a senhora vai sair totalmente curada e sarada. E vai lá a mulher toda torta, toda envergada, não conseguia, as mãos, quando ela levantava, a mão estava toda torta. A senhora acredita que Jesus pode fazer isso? Sim. Em nome de Jesus, coluna, volte ao normal. Não sou eu, amados, é o poder que opera em nós. É o poder que opera em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim, habita dentro de você. Nós somos mais poderosos por dentro do que por fora. Onde nós tivemos uma consagração poderosa, abençoada, tivemos uma palavra poderosa falando sobre avivamento. A irmã Ângela, ela não está aqui hoje, não está não. A irmã Ângela trouxe, a irmã Ângela Severino trouxe uma palavra poderosa sobre avivamento. E antes dela pregar, eu falei, né, no final, e eu também estava me preparando, né, porque caso acontecesse algo imprevisto, e Deus estava falando comigo sobre avivamento, inclusive eu ia falar sobre isso, mas é melhor ser guiado pelo Espírito. E ela estava falando sobre avivamento, e no final eu disse, era exatamente aquilo que Deus estava comunicando ao meu espírito, a mesma conexão. E o avivamento, amado, vai começar de uma forma coletiva, mas, acima de tudo, esse avivamento, não só de uma forma coletiva, mas de uma forma individual. Esse avivamento começa de uma forma individual. E esse avivamento não começa Deus mexendo com você, faça isso, faça aquilo, não. É eu e você que temos uma reação para que esse avivamento venha. A nossa carne nunca vai querer as coisas do Espírito. A nossa carne sempre vai querer o conforto carnal. Mas quando eu rompo a minha carnalidade, vamos dizer dessa forma, quando eu rompo aquele fastio espiritual, eu estou dizendo, ei, eu estou vivendo esse avivamento. Precisamos, amado, viver esse avivamento. Deus tem coisas grandes para acontecer em nossas vidas. Deus tem coisas grandes para compartilhar conosco. Precisamos viver esse avivamento. Os dons operando em nossa vida. Parece que na igreja não fala mais sobre dons. Não tem mais ministrações sobre os dons. Mas, amado, Deus deseja que cada um dos seus filhos seja usado nos dons. Não fica mais no fastio espiritual. Não. Vamos para outro nível. Vamos passar essa outra margem. Amém? E quando eu e você passa para outra margem, ou passa para outro nível, nós teremos uma reação diferente. Amém? Quantos querem viver essa reação? Quantos querem reagir diferente? Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Posso ver um sorriso no seu rosto? Aleluia. Tem coisas que nós somos confrontados mesmo, amado, para ir para um nível maior. Mas eu prefiro ser confrontado para ir para o nível que Deus quer e não viver o mesmo nível. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá vem o rapaz do louvor, vou cantar agora, tá certo? Estou só brincando. Aleluia, aleluia.
Oh, aleluia. Oh, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos pelas tuas instruções da sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem um versículo aqui que eu vou finalizar com ele. Outra reação que nós devemos ter, amado, é quando o problema ele bater na nossa porta, e eu vejo esse versículo como base também para a nossa vida. E ele diz lá em Tiago, capítulo 2, no versículo 2, diz assim: meus irmãos, tem algum irmão aqui? Considerem como motivo de grande alegria ao passarem por diversas provações. A maioria da nossa reação quando o problema bate, quando a pressão chega, é muitas vezes aí você está chorando pelos cantos, está triste, desanimado. Não é assim? Ah, o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo, não, a minha situação? Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Deus nunca se move pela sua situação. Deus nunca se move pela sua necessidade. Deus se move pela fé. Agora, que reação eu vou ter quando o problema bate? A Bíblia diz: ei, tendes motivo de grande alegria. Essa alegria, amado, não é simplesmente um vídeo que você assiste, né, naqueles vídeos engraçados que acontecem. Essa alegria é diferente. Essa alegria está dentro de você. É um dos frutos do Espírito. Mesmo que o problema bata, amado, essa alegria está dentro. A minha reação, amado, e a sua reação é rir sem ver nenhum motivo. Parece loucura. A minha geladeira está seca. Ah, estou passando problema de doença e enfermidade. Ah, estou passando isso. O diabo apertou. A pressão é muito grande. O seu Deus é muito maior. Essa deve ser a nossa reação. Pastor Bandurite, eu falei para o pessoal lá na consagração, meu amigo íntimo, que nós assistimos, né, até luta do UFC, né? Aí eu disse: é alegria ou inveja, né? Por eu ter essa intimidade na época. Mas ele teve um problema, amado, de umas pedras no rins, e ele começou a rir diante da situação. O diabo disse: ei, vai ter que fazer cirurgia. E ele começou a rir, e começou a rir, e começou a rir. De repente a pedra plum, caiu. As nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais. Talvez você diga: não, mas rir é um negócio tão bobo. Rir é coisa da carne. Mas começa a rir, amado, pelo que Cristo fez pela sua vida, pelo que o diabo ele é, porque o diabo ele é nada e ninguém. Eu me lembro de lá um versículo lá em Apocalipse, né, que diz assim: cuidado para que ninguém roube a sua alegria. Sabe de quem a Bíblia está se referindo? Ao diabo, porque o diabo é ninguém. Talvez ele se apresente muito grande para você, mas lembra, ele é ninguém. E você tem a alegria dentro de você. Já foi comprovado que o nosso riso, se nós rir, vai fazer bem para o nosso corpo. Então, em vez de você chorar pelo problema, pela situação, começa a rir pela fé. Começa a rir pela fé, amados. A Bíblia diz que é loucura para o mundo,
Mas para nós, amados, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Reaja. Reaja, crente. Reaja, crente. Oh, aleluia. 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 Ah, não, quando eu chegar lá no céu vai ser maravilhoso. Mas a Bíblia diz que nós podemos reinar em vida através de Cristo Jesus. Se Jesus disse que venceu o mundo, ei, nós podemos vencer. Porque as ferramentas já foram dadas, as armas já foram dadas. Você tem arma suficiente para vencer qualquer problema. Ergue a cabeça. Lembra que você está no alto, olhando de cima para baixo.